Dia a todos, meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 14 de dezembro de 2020, são 7 horas e 4 minutos agora. Hoje é segunda-feira de manhã. Senhores, neste vídeo nós vamos explicar o conceito de frequência relativa. O conceito de frequência relativa é um conceito muito simples que nós aprendemos na escola. Então, quem já conhece esse conceito, se quiser, pode pular essa parte, porque nós não vamos explicar nada de novo. Nós também depois vamos explicar que a maioria das estratégias de trade, ou pelo menos todas as estratégias de trade que nós conhecemos, publicadas em livros, são construídas no âmbito da frequência relativa. Mas também existe outro caminho de estratégia de trade que pode ser trilhado. Podemos construir uma estratégia de trade usando a lógica sobre alguns princípios que descrevem o fenômeno das oscilações dos preços. Também vamos explicar esse outro caminho de estratégia de trade. Então, vamos direto ao assunto. Para explicar o frequência relativa, nós vamos recorrer aqui a uma definição que nós encontramos na internet. Na maioria das situações práticas, os eventos simples do espaço amostral não são equiprováveis e não podemos calcular probabilidades usando a definição clássica. Então, nós vamos explicar este parágrafo, esta frase. O que nós sabemos é que a maioria dos fenômenos da natureza são aleatórios. Nós não conseguimos determinar o resultado de determinados acontecimentos. E também existem fenômenos que, embora sejam aleatórios, mostram-se equiprováveis na prática. Os resultados se estabilizam, como é o caso do lançamento de um dado. Então, nós vamos comparar também o lançamento de um dado com as nossas explicações sobre frequência relativa. E nós usamos a frequência relativa quando os resultados não são eventos equiprováveis, quando os resultados são aleatórios e não conseguimos determiná-lo. E para explicar frequência relativa, é necessário, primeiro, para aplicar frequência relativa, é necessário construir uma amostra, coletar dados, reunir dados em um conjunto para fazer o cálculo de frequência relativa. Então, nós construímos a nossa própria amostra. Por exemplo, em frente próximo à nossa residência, existe uma avenida muito movimentada, o trânsito é intenso, passam muitos carros, essa avenida liga um condomínio ao centro da cidade, liga uma estrada ao centro da cidade, então passam muitos carros. E nós fomos medir na prática a frequência com que passam carros de cores brancas e cores pretas e outras cores também. Então, o que nós fizemos? Durante 4 minutos, nós contamos todas as cores de 40 carros no total. Então, eram carros de cor preto, branco, cinza, vermelho, verde, azul, amarelo, prata, outros eram os marrom, vinho, lilás, nós colocamos como outros. Lilás, no total de 40 carros. E para esses 4 minutos em que passaram 40 carros, passaram 8 carros brancos. O que é a frequência relativa? A frequência relativa é a quantidade de vezes que ocorre determinado evento sobre o total da nossa amostra. Então, frequência relativa é o valor absoluto
do evento desejado que queremos medir, com que frequência ocorre no total de nossa amostra. Então, para as cores brancas, a frequência relativa calculada foi de 20%. Passaram 8 carros brancos, num total de 40 carros. A frequência relativa é uma porcentagem, não é cálculo de probabilidade clássica. Então, agora nós vamos destacar qual a diferença entre o cálculo de probabilidade clássica e a frequência relativa. Primeiro, lembrar que as cores dos carros que passaram nessa avenida e passam nessa avenida são aleatórias. A quantidade de uma mesma cor é aleatória, nós não somos capazes de determinar. As cores dos carros que passarão na avenida são aleatórias, nós não somos capazes de determinar antecipadamente quais serão as cores dos carros que passarão nessa avenida. E qual a diferença do cálculo de frequência relativa com o do lançamento de um dado? No lançamento de um dado, nós construímos o nosso espaço amostral. Nós sabemos que os possíveis resultados para o lançamento de um dado são os números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Nós conseguimos determinar quais são os possíveis resultados. Nas cores dos carros são aleatórias, nós não somos capazes de determinar quais são as possíveis cores de carro que passarão na avenida. Por exemplo, o carro lilás, nós não sabemos se passará carro lilás. Então, pela avenida, as cores dos carros são aleatórias, não conseguimos construir o nosso espaço amostral. Nós não sabemos sequer se existem carros na cor lilás. Então, não há como determinar qual é as possíveis cores de carros que passarão na avenida. E voltando ainda para o lançamento dos dados, nós conhecemos o espaço amostral, os possíveis resultados, mas quando lançamos um dado, o resultado é aleatório, mas sabemos que será um desses possíveis resultados, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, para o cálculo da probabilidade clássica, nós conhecemos os possíveis resultados e aplicamos para calcular uma probabilidade a fórmula da probabilidade clássica de Laplace, número de casos prováveis sobre número de casos possíveis. E, por exemplo, para o lançamento de um dado, a probabilidade calculada para que saia o número 1 é de 1/6. E quando as probabilidades são iguais para todos os elementos deste espaço amostral, deste conjunto, nós dizemos que os eventos são equiprováveis, possuem a mesma probabilidade. Nós aplicamos a fórmula de Laplace. Mas para um fenômeno com resultados aleatórios, em que nós não determinamos os possíveis resultados, não há como calcular uma probabilidade de Laplace. Na probabilidade de Laplace, para sair de um número 1 é igual a o número de casos possíveis, o 1 sobre o número de casos prováveis, o 1 sobre o número de casos possíveis, o total de 6, que conhecemos o total de resultados. E aqui não há como determinar quais são todos os possíveis resultados. Então, não há como calcular uma probabilidade. Então, o valor que nós obtemos no cálculo da frequência relativa é uma porcentagem, não é cálculo de probabilidade clássica. Essa porcentagem é válida para este período de tempo e para esta amostra, e nem sempre, dificilmente, será igual para outra amostra. Então,
Após 5 minutos, nós fizemos uma outra contagem de cores de carros para 40 carros, e a quantidade de carros brancos foi igual a 7. Então, quando nós calculamos a frequência relativa com que passaram carros brancos na segunda amostra, nós observamos que a porcentagem foi menor, foi diferente da amostra anterior. Então, o cálculo da frequência relativa é circunstancial. Circunstancial àquela amostra. Nós não podemos dizer que será sempre igual a 20% ou igual a 17%. Para a frequência relativa, os resultados podem ser diferentes, frequentemente, normalmente são diferentes para cada amostra. A quantidade de vezes que ocorre um evento na amostra é diferente para cada amostra, para cada conjunto dos nossos elementos. Então, acho que ficou claro, então, que o cálculo de frequência relativa é circunstancial. Quando os resultados de um fenômeno forem aleatórios, nós recorremos à frequência relativa. E recorremos somente ao cálculo de probabilidade clássica de Laplace quando os eventos forem equiprováveis. Nós conhecemos todos os possíveis resultados. E para a Bolsa de Valores, para as oscilações dos preços, nós já demonstramos que nós não conseguimos montar o nosso espaço amostral de possíveis resultados. Para as oscilações dos preços, nós não conseguimos determinar o nosso espaço amostral. Portanto, para as oscilações dos preços, nós também recorremos à frequência relativa. É por isso que as estratégias de trade são construídas no âmbito da frequência relativa. E no próximo, as estratégias que nós conhecemos, pelo menos, nos livros que nós conhecemos, nos livros do mercado financeiro, de estratégias de trades brasileiros e estrangeiros, todas as estratégias que nós conhecemos, pelo menos, são construídas no âmbito da frequência relativa, nesse ambiente, são construídas trilhando o caminho da frequência relativa. Isso porque não há como calcular uma probabilidade clássica, uma probabilidade para as oscilações dos preços. Então, uma estratégia, por exemplo, de price action, de análise técnica, é construída no âmbito da frequência relativa. Uma estratégia de tape reading, de leitura de fluxo, é construída no âmbito da frequência relativa. Uma estratégia fundamentalista, usando indicadores de balanço, ou mesmo usando notícias ou informações, são estratégias construídas no âmbito da frequência relativa. Todas são construídas, as que usam osciladores nos gráficos, indicadores, todas são construídas no âmbito da frequência relativa. Mas existem outros caminhos e estratégias de trade. Nós vamos mostrar outros caminhos e estratégias de trade. Conforme nós dissemos no início do vídeo, que podem ser construídas usando a lógica sobre alguns princípios que descrevem o movimento dos preços. Senhores, espero que tenha ficado clara essa nossa explicação sobre frequência relativa e, resumindo e enfatizando, o cálculo de frequência relativa é circunstancial. E para fazer o cálculo da frequência relativa, primeiro nós construímos uma amostra, nós montamos uma amostra, nós fazemos uma consulta do histórico, nós temos a experiência do passado, consultamos o histórico e construímos uma amostra. E para essa amostra construída, nós selecionamos um evento que desejamos calcular a frequência com que ocorre
para essa amostra. Então, para uma amostra, nós selecionamos o evento desejado e verificamos quantas vezes ocorre esse evento para o total de eventos da amostra e calculamos uma porcentagem. Isso não é cálculo de probabilidade, é uma porcentagem. E esse cálculo de porcentagem é circunstancial, é válido para somente para a amostra. E esse valor muda, mudam-se as amostras, muda o cálculo da frequência relativa. Dificilmente a frequência será a mesma. As frequências relativas mudam, são circunstanciais, tá bom? No próximo vídeo nós vamos mostrar uma aplicação de frequência relativa em uma estratégia de trade simples, que todo mundo entende, todo mundo conhece, somente para mostrar na prática, num gráfico, como nós podemos aplicar a frequência relativa, usando um candle, algo muito simples realmente. Até o próximo vídeo, então, tchau!